Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, eu queria primeiro começar agradecendo logo aos patrões, que assim, sem eles não é possível fazer o podcast. Então, patrões, muito obrigado, vocês são incríveis. Eu sei que vocês elogiam muito o podcast, elogiam muito a narração e tudo mais, mas isso tudo só é possível pela ajuda dos patrões e, claro, de todas as outras pessoas que colaboram de alguma forma. Então, sem essas pessoas não seria possível fazer o podcast. E se você quiser se tornar um dos patrões, é só acessar lá o Patreon, o Catarse ou o Apoia-se. Só procurar sobre o mundo que você vai achar várias formas de apoiar o podcast. Agora outra coisa, galera, eu sei que o Spotify ficou ali sem comentários nas últimas 2 semanas ali, eu acho que deu algum bug ou foi alguma manutenção deles, mas assim, eu quero continuar estimulando vocês a realmente comentar. Comentem os vídeos no YouTube, comentem no Spotify, porque eu realmente leio tudo que vocês colocam lá. Eu leio tudo, realmente eu reflito ali. Agora o Spotify dá pra responder os comentários, então quem sabe se o comentário não for ali bem pertinente, não responda também, entendeu? Se for hate ou viagem, galera, esquece que eu não vou responder mesmo, beleza? Mas sim, deixe os comentários que eu prometo que eu vou ler todos, porque eu realmente gosto muito de ler e saber o feedback de vocês, o que estão achando do podcast e tudo mais, tá bom? Mas eu não vou me alongar aqui, porque eu quero contar a história pra vocês. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Dar lances em armazéns abandonados é muito mais glamouroso na televisão do que pessoalmente. Nos reality shows, os leilões são cheios de personagens coloridos com quem você adoraria tomar uma cerveja, e cada porta enferrujada contém coleções inestimáveis de artefatos da Guerra Civil prontos para venda. Na vida real, os caçadores de galpões não são sábios excêntricos que conseguem farejar uma dádiva escondida a quilômetros de distância. Eles são pássaros carniceiros, procurando por uma chance de um ótimo custo-benefício. O mundo real também contém significativamente menos tesouros. Quando aquela porta misteriosa desliza para cima, é mais provável que você encontre um vestido de noiva velho e pilhas de cartas de amor mal escritas do que algo que vai realmente pagar a faculdade dos seus filhos. Leilões de depósitos não são lugares glamourosos, mas ainda assim conseguem acalmar aquela coceira no fundo do meu cérebro. Eu costumava apostar. Eu costumava ser bom o suficiente para fazer isso profissionalmente. No entanto, como as histórias contam, a sorte encontrou outro sortudo e minha carreira durou pouco. Quando as contas começaram a cair, prometi à minha esposa, sob ameaça de divórcio, que nunca mais tocaria em cartas. Essa promessa eu cumpri. Quando ela descobriu que eu estava apostando em um tipo diferente de esporte, ela ficou furiosa. Sua descoberta, no entanto, coincidiu com eu trazendo para casa um cortador de grama empoeirado que funcionava sem problemas. Isso amenizou um pouco sua raiva. Quando voltei um mês depois com uma coleção vintage de Lego que rendeu um preço bom o suficiente para garantir férias, seu descontentamento se diluiu em um acordo. Fizemos regras. Eu tinha um orçamento de $300 para o meu hobby e no final de cada mês eu tinha que contar a ela o que eu encontrava e quanto rendia. Era emasculante contar tudo para minha esposa, mas ela sabe melhor do que ninguém que eu preciso de regras para não escorregar para um lugar sombrio. Por meses, nossas regras me impediram de vender nosso futuro novamente. Por meses, eu obedeci e continuei no caminho certo e reprimi meus demônios internos para manter meu casamento à tona. No entanto, velhos hábitos são difíceis de morrer. No meu último leilão, deixei-me ficar bêbado devido à euforia da aposta. Quebrei nossas regras e me arrependi profundamente. O começo da noite estava longe de ser interessante. Na verdade, pode ter sido a exibição menos impressionante que já vi em todos os meus leilões. Dos 10 ou mais lotes que foram exibidos, cada um tinha os ingredientes de pilhas sentimentais ao invés de itens de colecionador. Dei um lance ou dois, mas nunca pressionei. Meu instinto continuou me dizendo que poderia haver algo mais valioso esperando por mim mais no fundo do depósito. De certa forma, de uma forma muito equivocada, meus instintos estavam certos. As fechaduras adicionais chamaram minha atenção. Junto com a corrente de armazenamento usual, havia 2 outras pilhas de metal presas à porta do lote de armazenamento.
O leiloeiro nos informou que a instalação não tinha chaves para as outras 2 fechaduras, mas que um alicate de corte seria fornecido gratuitamente a maior lance. As 2 fechaduras extras despertaram meu interesse, mas foi um homem de terno desbotado que consolidou-me a necessidade de possuir o que quer que estivesse escondido no depósito. Passos pesados e apressados o precederam. O som era tão distinto nos corredores apertados de concreto que o leilão foi pausado até o retardatário chegar. Ele devia ter quase 70 anos, ou talvez ele simplesmente tratava seu corpo muito mal. Tanto suas calças cinzas quanto sua jaqueta xadrez eram alguns tamanhos maiores para ele e ele falava com um forte sotaque do leste europeu. Era óbvio que o homem não era daqui. Também era óbvio que ele não estava interessado em dar lances. Como se o resto dos caçadores fossem invisíveis, o homem se aproximou do leiloeiro e falou com ele em palavras roucas e calmas. O leiloeiro estava totalmente desinteressado em qualquer coisa que o velho tivesse a dizer, mas seu temperamento se acalmou quando o velho produziu 2 chaves que se encaixavam nas fechaduras. O espaço de armazenamento era dele. Ele anunciou em inglês quebrado que não haveria leilão. O rosto do leiloeiro endureceu rapidamente. O velho tinha de fato as chaves para as 2 fechaduras adicionais, mas as fechaduras das instalações ainda estavam sem chave. Sem nenhuma prova de propriedade, o leilão continuaria conforme planejado. O homem estranho parecia lutar com essa ideia. Ele continuou repetindo como a unidade de armazenamento pertencia ao seu colega e como ele era o próximo na fila para possuí-la. Foi só quando o leilão começou que ele desistiu de discutir. O lance inicial era de $50. A multidão ficou feliz em aumentar. Em algumas dezenas, o preço se acumulou e o velho assistiu em desespero. Quando o preço subiu para $150, com total desconforto, o homem de terno monótono gritou 300. Isso momentaneamente acalmou os lances. As fechaduras adicionais tinham despertado meu interesse. A presença do estrangeiro estranho aumentou ainda mais. Só quando ouvi o desespero em sua voz que acompanhava o lance de 300 é que eu realmente tive interesse no jogo. Tentando não pensar no rosto da minha esposa, ofereci $350. O rosto do velho ficou 2 vezes mais cansado. Ao invés de oferecer outro lance, ele começou a discutir com o leiloeiro em sussurros de pânico. O leiloeiro estava surdo aos seus apelos. Tudo que ele queria ouvir era um lance de $400. Eventualmente, com o suor acumulado em sua testa, o velho cedeu e deu o lance de $400. Imediatamente dei um lance de 450. O velho não se incomodou mais em negociar com o leiloeiro. Agora ele estava falando diretamente comigo. Ele insistiu que era o dono legítimo do espaço de armazenamento, pertencia a um parceiro de pesquisas dele de muitos anos, por isso ele tinha chaves das 2 fechaduras adicionais. Ele exigiu que eu parasse de dar lances e o deixasse pegar o que é dele por direito. O velho tinha um cheiro estranho, um cheiro amadeirado. Não era agradável ouvi-lo implorar, mas eu estava muito interessado no que estava escondido atrás daquelas portas de metal. Em inglês quebrado, o homem tentou me fazer mudar de ideia. Ele não conseguiu. Quando esse fato lhe ocorreu, ele tirou um alqueire de notas amassadas do bolso. Ele as contou como uns trêmulas e manchadas. Ele ofereceu $640 pela unidade. Quando nossos olhos se encontraram, pude sentir um leve alívio em seu rosto. Ele pensou que tinha superado o meu lance. Ele pensou que a unidade de armazenamento já era dele. Ele pensou errado. Eu ofereci 650. O velho não tinha mais nada para dar. Em uma coleção satisfatória de segundos que fez um caminhão de dopamina atravessar meu crânio, eu me tornei o novo dono da unidade de armazenamento. O velho implorou para mim, com os olhos molhados e palavras tensas. Ele implorou para que eu pegasse o dinheiro e deixasse o mistério da unidade de armazenamento de lado. Sua súplica ultrapassou em muito o ponto da piedade. Não foi bom encontrar seus olhos. Eu me senti mal pelo velho, mas sou escravo dos deuses do acaso. Eu não ignoraria a dádiva deles. O velho era implacável em seus apelos. Quando o gerente do depósito sugeriu que ele poderia chamar a polícia, no entanto, o velho recuou rapidamente. Com o estranho estrangeiro fora de vista, ele desapareceu da minha mente. Eu estava distraído demais com o conteúdo do espaço de armazenamento para poupá-lo de mais pensamentos. Paguei pelo lote e assinei toda a papelada necessária com o leiloeiro, e então segui meu caminho através do labirinto de cimento e metal para reivindicar o meu prêmio. A fechadura tinha sido deixada intocada por anos e a chave teve problemas para passar pela ferrugem. Mas quando passou, quando aquela porta suja surgiu com um gemido metálico, eu sabia que eu tinha encontrado ouro. Era um grande espaço de armazenamento.
grande o suficiente para abrigar um carro com bastante espaço de sobra. O lugar estava lotado. A maior parte do seu conteúdo estava escondido sob pedaços de pano sujo, mas a unidade de armazenamento estava cheio de produtos vintage de Pokémon. Cada centímetro das paredes de cimento estava coberto de pôsteres e calendários de Pokémon. Cada objeto misterioso envolto em pano também estava coberto de inúmeras coleções de brinquedos, chaveiros e pelúcias de Pokémon. Os brinquedos estavam usados e fora das caixas, mas eu definitivamente conseguiria pelo menos $200 só por eles. Com o resto do espaço de armazenamento envolto em mistério, meu coração de jogador palpitou diante da perspectiva de herdar a coleção de um colecionador. Minhas expectativas eram altas, mas quando arranquei uma das cortinas do tecido, eu fiquei tonto. Eu estava olhando para uma centrífuga de alta tecnologia e aparência cara, saída diretamente de um hospital de gente rica. Uma rápida pesquisa no Google quase me jogou no chão. A coisa valia pelo menos $1.000. Meu investimento definitivamente valeu a pena. Não havia nada que eu quisesse mais do que rasgar todos os panos que cobriam tudo e me deleitar com a minha boa sorte de uma vez. Mas decidi ir um pouco mais devagar. Decidi levar a centrífuga para casa e ritmar minha descarga de dopamina dos meus ganhos dos próximos dias. Embora eu lamente admitir, um plano surgiu na minha cabeça. Eu ia levar a centrífuga de volta para casa e cantar louvores da minha boa sorte para minha esposa. Ela certamente ficaria feliz com o meu retorno sobre o investimento, mas não havia necessidade dela saber sobre o resto da unidade de armazenamento. O destino me mostrou boa sorte. Era hora de eu superar o limite financeiro tolo que minha esposa colocou no meu hobby. O dinheiro do resto da unidade de armazenamento seria meu fundo reserva para lances futuros. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Quando saí para o ar frio da noite, encontrei o estacionamento completamente vazio. Minha esposa estava visitando a irmã no fim de semana, então não havia pressa para eu chegar em casa. Mas estava ficando tarde. Pensei em pegar o carrinho da minha caminhonete, carregar a centrífuga e surpreender minha esposa na tarde de domingo. Se eu tivesse simplesmente carregado a centrífuga, trancado a unidade de armazenamento e voltado para casa, as coisas teriam sido diferentes e eu teria ficado mais rico por isso. Do momento em que voltei para a unidade de armazenamento, a adrenalina de vencer já tinha passado. Eu queria dar uma outra olhada nos objetos misteriosos pelos quais eu havia pago. Prometi a mim mesmo que revelaria apenas mais um objeto, mas eu não tenho um bom histórico de cumprir promessas. Sob a primeira cobertura de pano, encontrei um microscópio. Sob a segunda, um equipamento de laboratório caro que não consegui identificar. Sob a terceira, encontrei uma espécie de incubadora que tinha circuitos suficientes para sugerir pelo menos outros $1.000. Se eu tivesse voltado para casa, se eu tivesse ao menos um resquício de autocontrole, eu teria voltado para casa um homem rico. No entanto, eu sou um escravo da pressa e as 3 descobertas anteriores tinham aguçado meu apetite. Esperando outra explosão de dopamina, arranquei a 4ª cobertura de pano e quase desmaiei de susto. Enquanto o tecido sujo se acumulava em volta dos meus pés, tudo que eu conseguia fazer era olhar. Eu não entendia o que estava olhando, mas em algum lugar bem no fundo do meu peito, eu sabia que estava testemunhando algo claramente contra as leis da natureza. A criatura estava suspensa em um tanque cheio de líquido. Ela tinha 6 pernas, um estranho crescimento parecido com uma videira saindo de suas costas e vagamente, muito vagamente, lembrava um gato. A coisa estava, acho eu, que morta, mas não era menos aterrorizante por isso. De repente, a ideia de estar sozinho no depósito começou a me incomodar. Em um esforço para me distrair com equipamentos de laboratórios mais caros, rasguei outra cobertura de pano. Ao invés de instrumentos científicos inestimáveis, encontrei um tanque semelhante. Eu me estabilizei o suficiente para não gritar, mas não fiquei menos aterrorizado. A criatura que flutuava nesse parecia um urso, mas não era maior que um guaxinim. Mesmo em seu pequeno tamanho, a besta flutuante me aterrorizava. Sua boca aberta estava cheia de uma coleção de dentes afiados e deformados que pareciam poder morder aço. Havia uma teia grossa de pele saindo das patas da criatura. A besta, sem dúvida, não era uma obra da natureza. O conteúdo do lote de armazenamento trouxe sugestões de ciência obscura e experimentos terríveis. O carrinho com a centrífuga estava bem ao meu lado. Eu poderia ter recuado para casa, mas ao invés disso, aterrorizado, despojei todos os objetos ocultos de sua obscuridade. Encontrei algumas peças de equipamento de aparência cara. Elas não me deram alegria, mesmo quando encontrei uma segunda centrífuga maior. Simplesmente continuei descobrindo o resto do espaço do armazenamento. Encontrei criaturas terríveis, criaturas que assombrarão meus sonhos até o fim dos tempos. Uma espécie de criatura caranguejo com olhos humanos em sua concha. Uma cobra com pares de asas que cobriam sua espinha.
Um pedaço de carne cinza coberto por olhos de inseto e galhos e flores. Havia cerca de uma dúzia de incubadoras e cada uma inspirava mais desconforto do que a anterior. Acima de cada um dos tanques havia uma espécie de designação: GA007, GB028, FA004. A cobertura final ficava em cima de um tanque que abrigava uma amálgama genética que eu não conseguia nem começar a descrever. Em cima do tanque havia um caderno Pokémon manchado de café. A enciclopédia híbrida. Seu título estava escrito em uma caligrafia caprichada. Foi só quando abri o caderno que entendi as marcações que adornavam os tanques. Eram nomes. Cada página era dedicada a uma criatura diferente, com esboços grosseiros e notas ordenadas com capricho. O caderno descrevia muito mais criaturas do que as presentes na unidade de armazenamento. Havia pelo menos 100 páginas. Tentei ler as anotações para os experimentos que estavam presentes dentro dos tanques, mas meu coração estava acelerado demais para dar sentido às letras minúsculas da página. Assim que me acalmei, assim que me concentrei o suficiente para conseguir dar sentido ao mistério em que estava enredado, senti uma pontada aguda no pescoço. "Desculpe", disse o velho no terno mal ajustado. "Eu tentei avisá-lo." Naturalmente, fiquei surpreso quando o vi pela primeira vez. No entanto, senti uma aparência de alívio por não ser o único na presença daquelas estranhas criaturas. O velho era consideravelmente menor do que eu e parecia inofensivo o suficiente. Achei que era sortudo por estar na presença de um homem que sabia mais sobre esses híbridos. Aquela miragem de sorte se dissipou no momento em que olhei para a mão do velho. Havia uma seringa nela. Constantemente, uma dormência formigante se espalhou pelo meu pescoço. Antes mesmo que eu pudesse registrar que tinha sido envenenado, eu estava caindo no chão. Com um grande grunhido de esforço, o velho me pegou e me abaixou no chão frio. Embora ele tivesse acabado de enfiar uma seringa no meu pescoço, seus olhos estavam apologéticos a ponto de ficarem úmidos. "Essa unidade de armazenamento pertence a um homem louco, o professor Arceus. Ele era obcecado, eu sinto muito", disse o velho agachando-se ao meu lado. "Eu sinto muito, mas essa unidade de armazenamento é importante. A pesquisa de Arceus deve ser concluída. Sua pesquisa é importante demais para ser deixada de lado. Me desculpe." A essa altura, a dormência já havia se espalhado por todo o meu corpo, mas meu pescoço continuava a latejar com batidas formigantes renovadas. A cada pulsação, minha visão ficava embaçada e o mundo além ecoava com a distância. Eu conseguia registrar o velho depositando a seringa em sua jaqueta mal ajustada e então procurando por outra coisa. Antes que sua mão emergisse novamente, ele não passava de um vago borrão. "É veneno, mas não mata. Eu sinto muito. Você ficará bem. Eu não sou ladrão. Sou um homem tentando ajudar." Eu preciso dizer, antes que minha consciência desaparecesse completamente, senti algo sendo pressionado na minha mão. Então, com meus pensamentos tropeçando do nada, eu desmaiei. Acordei com o telefonema da minha esposa. Ela tinha acabado de chegar da casa da irmã e eu não estava em lugar nenhum. Pelo som da minha voz rouca e minha incapacidade de articular minhas palavras, ela presumiu que eu tinha saído para uma farra de fim de semana. Sem me dar uma chance de me explicar, ela só desligou o telefone na minha cara. Eu estava esticado no chão frio do depósito. Minhas bochechas estavam cobertas de baba e eu estava ao lado de que presumi ser uma poça de vômito. O fato de estar vivo e capaz de sentir meus membros proporcionou um lampejo de alívio, mas a chama foi rapidamente apagada. O depósito estava vazio. Ainda havia pôsteres e calendários antigos de Pokémon nas paredes e nenhum dos brinquedos parecia ter sido mexido, mas todo equipamento caro que eu tinha comemorado tão calorosamente havia sumido. As terríveis monstruosidades encerradas em incubadoras também desapareceram, mas eu não lamentei por elas. Nas manhãs em que você acorda longe da cama coberto de baba, geralmente é o dinheiro que você lamenta. Eu decidi que não contaria a minha esposa como eu passei meu fim de semana. Quando cheguei em casa, discutimos e eu a deixei acreditar que eu tinha simplesmente passado o fim de semana bebendo. Insisti que não joguei cartas nem apostei de nenhuma outra forma. Ela, depois de algum convencimento, acreditou em mim. Eu não queria contar à minha esposa sobre o que eu vi aquela noite. Em parte, fiz isso porque ela não acreditaria em mim. Enquanto voltava para casa, já estava tentando me convencer de que era tudo um sonho da minha cabeça. Mas a outra razão pela qual não contei à minha esposa foi que eu não queria ter problemas. Eu quebrei nossa regra de orçamento durante o leilão e sabia que isso era um pecado maior do que um fim de semana de bebedeira. Não é como se ela fosse descobrir que eu gastei mesmo. Uma coisa que o velho falou pra mim enquanto eu sucumbia ao veneno é que ele realmente foi honesto e que ele não era um ladrão. Quando acordei no chão do depósito,
encontrei um maço amassado de notas na minha mão. $640 para ser exato. Com os brinquedos e pôsteres, eu definitivamente poderia cobrir mais do que os $10 que eu investi. Embora eu tenha testemunhado crimes indizíveis contra a humanidade e ainda esteja me recuperando do veneno desconhecido, minhas finanças ainda estavam no azul. Eu espero esquecer tudo que ocorreu naquela noite. A única coisa que eu vou lembrar daquele velho é o cheiro forte que ele tinha. Um cheiro forte e bem presente. Um cheiro não facilmente esquecível. Um cheiro de carvalho. Dust in our click, broken chain fall. Breath of old air invade my lungs. Dark corner secrets in the stall. Gold or rust where it belongs. Leather-bound books untold. Picture frames cracked and scarred. Tales of love and broken mold. Whispers trap gods on high. By time, by space, by dreams in barren place. Mystery holds find the gold. Riches in the dark untold. By time, by space, by dreams in barren place. Mystery holds find the gold. Riches in the dark untold. Shadows dance and flicker light. A trunk full of life gone by. Maps and plans for flight. Hope lost, watch it die. Echoes haunt worn out bins. Memory labored unclear. Fortunes gamble on whims. Take the chance, feel the near. By time, by space, by dreams in barren place. Mystery holds find the gold. Riches in the dark untold. By time, by space, by dreams in barren place. Mystery holds find the gold. Riches in the dark untold. By time, by space, by dreams in barren place. Mystery holds find the gold. Riches in the dark untold.